Olá pessoal, essa é a terceira videoaula referente ao sistema respiratório e nela nós falaremos da anatomia da laringe. Aproveitem a aula. Laringe. Bom, vamos separar as coisas direitinho. A gente tem a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, mas isso pertence a outro órgão que a gente chamou de faringe. Agora estamos na laringe. Bom, a laringe nada mais é do que o nosso órgão, vocal. A laringe ela é constituída ela tem um esqueleto, tá? Cartilagíneo, ó. Esqueleto nem sempre é ósseo, tá? Por exemplo, a laringe tem um esqueleto cartilagíneo, o coração possui um esqueleto fibroso, então nem sempre é osso, tá? A gente pensa esqueleto, osso, nem sempre, tá? Esqueleto é algo que dá sustentação. Pode ser ósseo? Pode, nem sempre vai ser ósseo. Bom, a laringe, ela vai ter um esqueleto cartilagíneo, tá? E esse esqueleto vai ser constituído pelas seguintes cartilagens, ó. Isso aqui é uma vista anterior, vocês estão vendo a laringe assim, ó, anteriormente, tá? De frente, se vocês estivessem vendo a minha. Bom, essa cartilagem maior delas aqui é a cartilagem tireoide, tá? Choro, mas eu conheço a minha mãe, tem um problema então na tireoide. Não, possivelmente a sua mãe, sua tia, né, ou seu avô, seu pai, podem ter um problema na glândula tireoide, tá? A glândula que produz os hormônios lá, a tiroxina, né? A triodotironina, né? Ou seja, T4, T3, a calcitonina, enfim. Então é uma glândula, não é essa glândula se localiza um pouco mais embaixo aqui. Não é a cartilagem estrutural, tá? Então eu tenho aqui a cartilagem tireoide. Essa cartilagem tireoide possui uma projeçãozinha, uma pontinha, a gente conhece popularmente como gogó, né? Que é a proeminência laríngea, região mais anterior aqui, mais proeminente. É chamada de proeminência laríngea. Essa cartilagem ela é maior nos meninos pós-puberdade, tá? Essa proeminência ela também é mais proeminente nos meninos e as pregas vocais elas engrossam também nos meninos após a puberdade, né? Por isso que a voz ela fica mais grave, né? Ela vibra menos, né? Ela cai em torno de 1/8, ou seja, ela fica mais grave, né? Isso tem a ver com a puberdade, ali por volta dos 12 anos, né? Depende muito de menino para menino. Mas vale lembrar que essa cartilagem na menina tem a mesma conformação, né? Só que ela normalmente é menorzinha, um pouquinho mais delicada, tá? Não é tão proeminente assim, mas existe a mesma proeminência laríngea, ela tem o mesmo formato. Abaixo da cartilagem tireoide, nós temos uma cartilagem que forma um anel completo, é a única que forma um anel completo. Nós vamos chamar de cartilagem cricoide. Escreve cricoidea, né? Tireoidea. Mas normalmente a gente fala cricoide, tireoide, certo? Então aqui eu vejo uma cartilagem que forma um anel completo, ó, por vista anterior, eu estou vendo aqui, tá? E eu vou mostrar na sequência para vocês por vista posterior. Um pouquinho mais em cima eu vejo uma cartilagem que forma uma folhinha, a gente chama essa cartilagem de epiglote, tá? Você vai dizer, professor, mas é cartilagem epiglótica? A gente não tinha visto anteriormente epiglote? Bom, eu sempre considerei para o meu aluno os dois meio que sinônimos, mas na verdade, quer dizer, eu explicava o correto, né? Eu explico o correto como vou explicar para vocês, mas eu vou dizer como que a gente normalmente considera na prática. Bom, o que é correto? Quando tem só a cartilagem, é cartilagem epiglótica. Quando ela está ali na posição anatômica, revestida por mucosa, aí eu tenho a epiglote, o órgão epiglote, tá? Então eu tenho cartilagem epiglótica e órgão epiglote. Mas, né, você chamar tudo de epiglote acaba sendo aceito, né? Mas só para saber conceitual. Eu tenho a cartilagem epiglótica e eu tenho o órgão epiglote. Bom, então tá aqui essa folhinha, né, a cartilagem ímpar. Ó, por uma vista posterior, o que eu mostro aqui para vocês? Ó, essa aqui é aquela cartilagem cricoide que eu falei, ó, que é um anel completo. Aqui, vista anterior, aqui a gente está vendo por trás, tá? A gente está vendo posteriormente a laringe. E ó, o que eu encontro aqui? Aquela mesma cartilagem, né? A cartilagem cricoide, ó, eu encontro ela aqui também, formando um anel completo. Em cima dela existe uma cartilagem que inclusive sustenta aqui os ligamentos vocais e os músculos vocais, né, que vão formar as pregas vocais, eu vou falar disso na sequência, a cartilagem aritenoide, eu tenho uma de um lado e outra do outro. E na pontinha da aritenoide existe uma cartilagem bem pequenininha, uma de lado, outra do outro, que é a cartilagem corniculada, tá? Então eu vejo uma aqui e vejo outra ali. Bom,
Existe uma membrana que insere o ocioide, a gente já falou de ocioide lá na aula de sistema esquelético, né? Então, o ocioide, ó, à cartilagem tireoide, consequentemente, né, une o ocioide à laringe, certo? Existem músculos também, que a gente vai falar desses músculos no sistema muscular, mas por enquanto vamos ficar só com essa parte dessa membrana. A membrana, ó, como ela está entre o osso ióide e a cartilagem tireoide, nós vamos chamar de membrana tireoideia. Alguns chamam de tireoidea, né? Inclusive é assim que ela se escreve. Eu prefiro pronunciar tireoideia, tá? Mas isso varia, né, de profissional para profissional. Bom, então tá aqui, ó, a membrana tireoideia, ela comunica, mantém o ióide, né, preso aqui, ó, né, mantém ele em contato com a laringe e vice-versa. Por que que é importante? Porque os músculos supra e infraioides, eu vou falar deles lá no sistema muscular, eles movimentam, ó, se você tiver aí, você que está me assistindo agora, quiser fazer uma deglutição, engolir a saliva, você vai perceber que a sua laringe eleva, ou seja, sobe, anterioriza, né, protrai, posterioriza, retrai e desce, né, abaixa. Só que não é a laringe que faz isso. Quem faz isso é o ióide, porque eu tenho os músculos supraioides que elevam o ióide, anteriorizam e posteriorizam, e eu tenho os infraioides que deprimem o ióide de novo. Bom, se eu movimento o ióide, por que a laringe movimenta? Porque a laringe está presa ao osso ióide e tem vários músculos se inserindo no ióide, né, para movimentá-lo por um lado, né, desses sentidos que eu acabei de citar para vocês, certo? Um pouquinho abaixo aqui, ó, da cartilagem tireoide, entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, existe um ligamento chamado de ligamento cricotireoide mediano. Por que eu botei mediano? Porque existem os laterais, que são esses aqui, ó, só que esses laterais são menos importantes. O mais importante é o mediano, por quê? Esse é o ponto em que muitas vezes se faz aquele corte, tá, emergencial. Isso não é suporte básico da vida, tá? A gente já está falando de suporte avançado, as coisas já mudam, tá? No suporte básico isso não é ensinado, né? Faz manobra de Heimlich, né, para tentar expelir para fora, né, aumentando pressão intratorácica, mas não se faz o corte. Mas é o local onde se faz o cortezinho para que o paciente consiga respirar se ele tiver, né, sufocando, se ele tiver uma ovácea, uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Eu vou mostrar exatamente para vocês onde que o objeto, ou o alimento, ou o corpo estranho que for, né, fica alojado, certo? Então é esse ligamento. Chorar, então isso aí que é a traqueotomia ou traqueostomia? Não. Tráqueo é feito na traqueia. Aqui embaixo está a traqueia, ó. Só que tráqueo só se faz em centro cirúrgico, tá? Ah, mas o paciente estava ali, ó, o cirurgião foi lá e fez uma tráqueo no meio da rua. Não. Aí é a crico, tá? Crico, o nome desse procedimento é cricotireotomia, tá? Quando se corta aqui o ligamento cricotireoide mediano. Na tráqueo é traqueostomia ou traqueotomia, tá? Mas isso é feito aqui na traqueia, lá no centro cirúrgico, ok? Vendo aqui, ó, observando a laringe, né, por uma vista medial, o que que nós encontramos aqui, ó? Então, eu estou vendo a laringe por uma vista medial, né? Não é mais de cima, não é... Ó, essa aqui é uma vista anterior, estou vendo de frente a minha laringe, né? Essa aqui é uma vista posterior, ou seja, eu estou vendo de trás a minha laringe, e aqui, nessa próxima imagem, eu fiz um corte sagital mediano e você está enxergando a minha laringe assim, né? Ó, cortei, tirei o lado esquerdo, e você está vendo assim, ó, do lado direito para o esquerdo, né? Ó, a metade da língua, palato mole, epiglote aqui. O que que eu vejo aqui, ó? A laringe, né, cortada aqui medialmente. Ó. O que nós vamos observar aqui? Antes, só deixa eu falar de uma coisa que acho que vale relembrar. Ó, o que eu tenho aqui, ó, é a faringe. Então, ó, a nasofaringe, né, ó, acima do palato mole, né, então aqui eu teria a nasofaringe, ela é uma via somente respiratória, só passa ar, tá? E inclusive o seguinte, ó, tá, a orofaringe, que é essa porção média aqui, ó, já é uma via respiratória e digestória, porque passa tanto ar, né, na respiração, aqui, ó, nesse sentido, quanto o alimento. O alimento é direcionado para cá, ó, e vai para o esôfago. E a laringofaringe é via tanto respiratória também, quanto digestória. Então, a única via aqui que é unicamente respiratória é a nasofaringe, né? Claro, né? Das porções da faringe, cavidade nasal também, né? Bom, e vale lembrar que o palato mole, ó, eu vou falar melhor disso no sistema digestório, ele se contrai e oclui essa abertura aqui, ó, e fecha essa abertura no momento da deglutição. Por quê? Quando eu vou engolir algum alimento, eu não quero que esse alimento vá parar lá na cavidade nasal.
Então, o palato mole serve como uma espécie de válvula aqui, ó, que se contrai, eleva aqui, ó, e não deixa o alimento subir. O que sobra para o alimento ser empurrado aqui para baixo, direcionado. E aí, para onde que esse alimento poderia vir? Ó, poderia vir aqui para laringe ou ir para o esôfago. Por que ele não entra na laringe? Eu já vou explicar, ó. Porque a epiglote aqui, ó, essa folhinha aqui, ela acaba descendo, ela se contrai, né? Existem músculos, ela se contrai não, né? Músculos a contraem e descem ela e puxam e ela fecha aqui, ó. Essa pontinha vem parar aqui embaixo. Quando a cartilagem faz isso aqui, ó, né? Fechou, não tem como o alimento passar. Ele bate aqui, né? Não consegue entrar, ele vai ser direcionado lá para o esôfago, esse tubinho fininho aqui, mas eu vou explicar isso melhor lá no sistema digestório. Ok? Pensando aqui na laringe, então dentro da laringe, né, ela está revestida por mucosa, né, assim como toda a via aérea, né, todo o trato aéreo aqui, e eu tenho ó, uma região de entrada da laringe aqui, ó, abaixo aqui da epiglote, essa região toda aqui de entrada, antes dessa primeira prega, eu vou chamar de vestíbulo da laringe, entrada da laringe, tá? Esse vestíbulo da laringe, ele, como eu falei, ele é a entrada dela, né? O começo da laringe. Ele termina onde? Antes da primeira preguinha, certo? Essa primeira prega, essa primeira dobrinha que eu vejo aqui, eu tenho uma de um lado e outra do outro, tá? Por quê? Isso aqui é só um lado do corpo, né? Desse lado aqui vocês concordam que tem um olho aqui em cima, porque é o lado direito do corpo. Do lado esquerdo também não tem um olho, né? Eu não tenho uma orelha desse lado aqui e do outro lado eu também tenho uma orelha, então é a mesma coisa. Desse lado aqui eu tenho uma preguinha, do outro lado eu tenho outra preguinha, né? Tô vendo a metade. Ó, essa primeira prega, como está próxima aqui do vestíbulo da laringe, a gente chama de prega vestibular, ó. Ah, tá. Então primeiro eu vou falar da glote. Ó, essa região aqui, ó, que vai compreender a primeira preguinha e a segunda preguinha, a gente vai chamar de glote, tá? Então aqui eu tenho a glote, ó. Vestíbulo da laringe, glote, que é essa região onde estão essas duas preguinhas, e olha só, na glote eu encontro a primeira prega, que é a prega vestibular, e uma outra prega que tem embaixo. A prega vestibular antigamente era chamada de prega vocal falsa, tá? E uma outra preguinha que eu tenho embaixo chamada de prega vocal, tá? Que é a prega vocal verdadeira, que é a prega que produz o som. Como assim, professor? Tem duas pregas? Eu tenho duas pregas vestibulares, uma direita e uma esquerda, e duas pregas vocais, uma direita e uma esquerda. Ó, a prega vestibular não está aqui, mas eu tenho um ligamento aqui chamado de ligamento vocal. Ó, esse ligamento vocal ele estaria dentro da prega vocal, junto com o músculo vocal. Olha como eu tenho um de um lado e olha como eu tenho do outro lado. Então aqui é a mesma coisa, tá? Prega vestibular e a prega vocal. E logo abaixo da prega vocal acabou a glote, né? Eu tenho a última porção da laringe, que a gente vai chamar de cavidade que está abaixo da glote, ou seja, cavidade... Ah, ainda tem o ventrículo da laringe, tinha esquecido dele, perdão. Olha só, entre a prega vestibular e a prega vocal, eu encontro uma cavidadezinha, tá, em forma de canoa, chamada de ventrículo da laringe. Eu tenho de um lado e tenho do outro, né? Esse ventrículo da laringe, tá, essa cavidadezinha, nela existe uma estrutura pequenininha chamada de sáculo da laringe. Esse sáculo da laringe ele produz um muco, tá, um fluido que lubrifica essas pregas vocais, né, e faz com que a gente consiga que elas vibrem melhor, que elas sofram menos lesão e por aí vai. Bom, agora, abaixo da prega vocal, o que eu encontro, né? Ou melhor, abaixo da glote, o que eu encontro? A cavidade infraglótica, ou seja, a cavidade abaixo da glote, certo? Então vejam, eu tenho aqui ó, o vestíbulo da laringe, tá? Glote, constituída por essas estruturas que eu mostrei para vocês, né? Prega vestibular, a ventrículo da laringe e a prega vocal, e eu tenho uma cavidade logo abaixo, que é chamada de cavidade infraglótica. Aqui, ó, da borda inferior da cartilagem cricoide, ó, a região posterior da cartilagem cricoide, que é isso aqui que vocês estão enxergando, a região anterior da cartilagem cricoide, ó, que é isso aqui que vocês estão enxergando, aqui termina a laringe. O que eu tenho daqui para baixo? A traqueia, que eu vou falar na sequência. E o que eu tenho ó, aqui na laringofaringe para baixo, daqui para cima, laringofaringe, daqui para baixo, esôfago. Então, ó, esôfago, laringofaringe, laringe e traqueia, certo? Vale ainda a gente falar, ó, aqui acaba, né?
Olha só, vale ainda a gente falar de algumas coisas. O que que eu estou vendo aqui, ó? A prega vestibular ela foi retirada, tá? Eu estou vendo aqui, ó, uma laringe por cima, tá? Uma vista superior da laringe e onde eu encontro aqui, ó, as pregas vocais. Na verdade, a mucosa também foi retirada. Eu encontro aqui, ó, o ligamento vocal e o músculo vocal, né? Um de cada lado aqui. E o que acontece? Quando essa estrutura aqui vibra, tá? É o momento que a gente produz o som. Vejam só, quando a gente respira, os músculos aqui se contraem, né, movimentam as cartilagens, essas pregas elas se afastam. E quando elas se afastam, o que eu vejo aqui, ó, eu tenho uma passagem grande para o ar. Ó. Isso aqui é como se a gente estivesse olhando uma laringe por cima, tá? Se eu botasse aqui na minha boca o laringoscópio, fosse lá e visse minha laringe por cima. Eu estou respirando, as pregas se afastam e o ar passa sem dificuldade. Quando eu quero falar, como por exemplo eu estou falando com vocês nesse momento, as pregas se unem. Lembrando que isso aqui vai estar tudo fechado, né? Ó, isso aqui está fechado, né? Por músculo, por mucosa, as pregas se unem. E o ar, para passar, ele vai ter que passar aqui entre essas preguinhas, ó, entre esses ligamentos. E quando ele passa, ele faz com que essas pregas vibrem. E quando elas vibram, o som vai ser produzido. Então, quando eu vou falar, eu encosto. Aqui eu estou falando. Aqui eu estou simplesmente respirando. Ok? Só que olha só que interessante. Muitas vezes, né, e para que serve então a prega vestibular? É que o seguinte, turma, a gente tem que proteger a nossa laringe. Por quê? Porque se um alimento, um objeto, imaginem que eu estou comendo agora, né? E eu estou comendo enfim, estou comendo qualquer alimento. E algo, ou vamos pensar, eu estou com uma bala na boca, tá? Eu estou com uma balinha na boca. Eu sem querer aspirei essa bala. Ah, professor, então o senhor engoliu a bala, deglutiu? Não, engolir, deglutir é levar, direcionar lá para o esôfago e consequentemente para o estômago. Eu aspirei, eu mandei para a laringe e consequentemente vai chegar na traqueia. Só que o alimento não pode entrar na traqueia, vai trancar, eu não consigo respirar, eu morro sufocado. Então, o que que acontece? A sensibilidade aqui na laringe é muito grande, tá? Isso aqui é feito pelos nervos ramos do vago, tá? O nervo vago, 10º par de nervos cranianos. Eu tenho o nervo laringeu superior e aqui o nervo laringeu recorrente, mas não vamos entrar nisso agora. Mas o que acontece? Quando o meu corpo observa que essa balinha passou aqui por engano e entrou aqui no vestíbulo da laringe, essa prega vestibular, ela, pum, ela se fecha. Para quê? Para impedir que esse alimento consiga entrar na laringe. E o que, que a gente faz? A gente contrai, depois eu vou falar da mecânica respiratória, vai ficar mais fácil, mas a gente contrai a musculatura do tórax, tá? Do abdômen também, para deixar os pulmões ali sob pressão, aumentar a pressão intrapulmonar e tosse para tentar jogar esse alimento para fora, certo? É isso que a gente faz. Então a gente pega e tosse e joga a bala para fora e opa, né? Tô salvo, né? Tô conseguindo respirar. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando a gente aspira essa balinha, que ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, ela acaba trancando bem aqui, ó. O vestíbulo da laringe vai fechar e vai fechar, a bala ficou no meio do caminho, ele pum, trancou ela. E aí o que acontece? Nem vai para fora e nem para cima. Daí a gente tenta tossir e às vezes não consegue, tá? Por quê? Porque essa balinha ela tá presa aqui, ó, bem na região da glote. E aí como tem um músculo comprimindo para tentar fechar antes que ela entre, mas ele foi um pouco mais lento do que deveria, o ar nem entra, a gente não consegue tossir, o profissional tenta fazer aquela manobra de Heimlich, né, fazendo compressão aqui, né, aumentando a pressão intraabdominal, né, em movimentos de J, porque quando eu aumento a pressão intraabdominal, o diafragma sobe, com isso comprime os pulmões, né, deixa a pressão intratorácica maior e o ar sai. Às vezes isso funciona. Quando não funciona, se for bebezinho, daí não é manobra de Heimlich, tá? Daí são os golpes dorsais lá, mas daí isso vocês vão aprender em outras unidades, né? Não aqui na anatomia humana. Né? Normalmente isso é suporte básico da vida. Bom, mas olha só que curioso, se o alimento não sai daqui, essa balinha fica presa e não tem mais jeito, muitas vezes o profissional opta por fazer uma cricotireotomia. Quando ele faz um cortezinho aqui nessa região, olha onde ele acessa aqui, ó. E aí, ó, coloca muitas vezes até uma canetinha, às vezes um tubinho para manter aberto, né? O tubo da caneta Bic ou algo do tipo, vocês já ouviram falar, né? Coisa de filme e tal. Mas isso acontece mesmo. Faz um cortezinho aqui e introduz algo para deixar aberto. Como eu tenho uma balinha aqui, né, que não está deixando o ar nem entrar e nem sair, o ar consegue entrar aqui, ó,
e consegue sair. Mas é claro que é uma abertura pequena, passa pouco ar, né? Não faz boas trocas, mas muitas vezes é suficiente para salvar a vida de alguém. Olha, não é porque você está assistindo essa aula que você está habilitado, né? Olha, eu estou explicando a anatomia, né? Agora, não estou dizendo, olha, você está habilitado a fazer, não. Né? Muito longe disso. Só estou explicando o que é feito, né? Agora, como é feito, quando vai se fazer, quando não se vai fazer, aí depende de profissional competente, né? Nosso estudo aqui, ele, embora eu acabe aprofundando em alguns temas, ele tem que ser um pouco mais superficial. Olha só, uma vista superior, ó, tá? Olha só, essa estrutura aqui, ó, é a epiglote. Então, aqui eu estou vendo a epiglote. Aquela valécula epiglótica que eu falei para vocês anteriormente está aqui, ó. Valécula epiglótica. Olha o que eu vejo aqui. Essa aqui, ó, é aquela pregária epiglótica que eu tinha falado para vocês no slide anterior. Tá aqui, ó, a pregária epiglótica. E ali eu encontro, ó, as pregas vocais, tá? As branquinhas e as vestibulares por cima ali, ó, as vermelhinhas ou rosinhas. Nesse momento aqui, esse paciente ele tá, né, ou melhor, ele tá semi-aberto, né, estaria respirando, certo? Mas quando ele vai falar, ó, então aqui não tá nem completamente aberto e nem completamente fechado, tá assim, né? Mas o ar consegue passar. Essa é a vista que a gente tem da laringe. Bom, se a gente está vendo lá, ó, a glote, né? O que é isso aqui em cima, essa região aqui em cima? É o vestíbulo da laringe, certo? Então, ó, o vestíbulo está aqui, a gente vê aqui, ó, as pregas vocais, as branquinhas ali, uma de um lado, outra do outro, tá aqui, ó. Opa, a de baixo aqui, ó. Uma aqui e a outra estaria do outro lado. E a prega vocal que tá em cima aqui, né? A rosinha, eu vejo ela aqui, certo? Ó, prega vestibular, prega vocal. Espero que tenham gostado do material. Nos vemos na próxima.